Eu quero convidar você a começar a nossa conversa de hoje. E, como eu disse, eu já vou lançar aqui o tema de hoje, presta atenção. O tema de hoje é Eu Quero a Marca. Antes de você ficar, como a marca? Você falou que ia falar da marca da besta, você vai dizer que eu quero a marca. Calma. Porque a gente vai chegar junto lá. Primeiro eu quero conversar com você o seguinte, como eu disse antes, o assunto da marca da besta é um dos mais controversos e mais discutidos quando o assunto é profecia bíblica, sabe? Primeiro porque ele é curioso. Já tem um número lá, um 666, e nós gostamos de números, de significados ou coisa parecida. Depois que o próprio João fala assim, olha, aquele que tem sabedoria calcula, ou seja, você tem que procurar ali descobrir o que é. E sabe que algumas pessoas, às vezes, nesse processo de tentar descobrir o que é, criam teorias que são no mínimo curiosas. Mas eu já vou adiantando, que elas não fecham com aquilo que nós entendemos que é o jeito de se entender a profecia. Eu já vi gente, por exemplo, dizendo que a marca da besta é o código de barras. Já viu gente falando assim? Alguns anos atrás isso era muito famoso, que a marca da besta, o 666, é o código de barras. Por quê? Porque o código de barras você usa para comprar e vender, e a Bíblia fala que sem a marca não dá para comprar e vender, o código de barras você usa para comprar e vender, e também porque é uma coisa curiosa. No início, no meio e no final do código de barras, há uma sequência de barras que são muito parecidas com o número 6. Então fica 666. 666, você não pode comprar nem vender, então é isso aí. Agora, aqui tem um problema. Você lembra que nós vimos ao longo da semana que existem dois princípios, duas regras para você entender a profecia? Primeiro, que é a própria Bíblia que provê o seu significado, é ela que se explica. Segundo, é que o profeta descreve aquilo que ele não conhece, usando o quê? Aquilo que ele já conhece. Aí eu lhe pergunto, tem código de barra na Bíblia? Não, não tem. Pior ainda, será que João conheceu um código de barra? Claro que não. Um código de barra é uma invenção bem recente. Outras pessoas, por exemplo, dizem que a marca da besta é um chip, um biochip, que só pode ser instalado na testa ou na mão. E aí, porque a Bíblia fala que vai ser colocar a marca na testa, na mão, é isso. Aí falam que é um chip RFD, outros sabiam até a marca, que é o Mondex. Alguns anos atrás falava muito disso. Eu vou dizer, isso também não passa teoria da conspiração, por os mesmos motivos. A Bíblia não fala em biochip e não tem como João ter visto um negócio que ainda não existe. Outras pessoas agora, nos nossos dias, nas nossas últimas semanas, têm falado o seguinte, que a marca da besta é a vacina do Covid. Já ouviu falar sobre isso aí? Todo mundo vai precisar, senão não tem como continuar vivo, então vai ser o método que o inimigo vai usar para colocar a marca dele em todo mundo. De novo, se você pensa assim, eu tenho muito carinho por você. Mas, sinceramente, esse jeito de interpretar as profecias não tem consistência alguma. Porque, de novo, a Bíblia não fala de vacina e João não conhecia uma vacina, que dirá Covid. A verdade é o seguinte, muitas pessoas querem ler a Bíblia e querem interpretar aplicando para a realidade delas, para os nossos dias, como se a Bíblia fosse escrita hoje. Mas isso não é o caso. A interpretação da Bíblia segue duas regras claras. É a Bíblia que provê o seu significado e o profeta está descrevendo aquilo que ele não conhece, mas usando expressões, usando termos, usando situações que ele conhece, que estão na Bíblia, que ele tinha na época. Com isso em mente, eu quero convidar você a começar o nosso estudo de hoje, lembrando de um texto que nós estamos vendo a cada noite aqui, que é Mateus 24, verso 24, onde ele diz assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Aqui está o pano de fundo. Satanás levantando poderes, falsos cristos, falsos profetas, que operam grandes sinais e maravilhas, coisas extraordinárias, a fim de enganar um grupo que é muito especial para Deus, os eleitos. Eles só não são enganados por causa do si, por causa da revelação profética. Se não fosse profecia, seria enganado. Então você vai ver hoje que, de novo, a profecia ela serve para que você não seja enganado por uma série de teorias que muitas vezes o mal levanta, para te afastar, para acabar com o teu relacionamento com Deus. Agora, para você entender isso, eu quero que você entenda o seguinte, o que é essa batalha, afinal de contas? Você viu que Satanás, tudo ele quer imitar a Deus, tudo ele está fazendo uma contrafação, ele quer enganar os escolhidos. A grande questão, eu vou dizer para você, o X da questão dessa batalha entre o bem e o mal é a adoração. É isso que é o assunto. Satanás sempre quis ser adorado. Ele sempre quis ter para ele uma prerrogativa que é só do Criador, que é receber adoração.
todo grande conflito gira em torno da seguinte pergunta: afinal de contas, quem você vai adorar? Se você tem alguma dúvida disso, eu vou lhe dizer o seguinte: no livro do Apocalipse, o centro do livro escancara que a batalha é por adoração. O centro do livro, Apocalipse 13, Apocalipse 14, deixam claro que o assunto em questão, que a batalha gira em torno de adoração. Como é que eu sei disso? Pela frequência com que essa expressão aparece. Eu separei alguns textos para você entender. Só em Apocalipse 13, olha só. 13, verso 4. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? Verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Verso 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Você está vendo como essa expressão adorar, ela repete, repete, repete. O capítulo gira em torno disso. Em oposição a isso, em contraponto a isso, no capítulo 14, aqui você viu no capítulo 13, que é sempre a besta querendo ser adorada. Adora a besta, por pressão, com um decreto, com força. Em contrapartida, no capítulo 14, o convite é para adorar o Cordeiro, é para adorar o Criador. Apocalipse 14, 7 diz assim, ó: temei a Deus e dai-lhe glória, adorem a Deus. Aliás, Apocalipse 14, 12, não, 14, 7 diz assim: adorai aquele que fez o mar, a terra e a fonte das águas. Veja bem, de um lado, Apocalipse 13 é a besta querendo adoração. Apocalipse 14 é um convite de Jesus dizendo assim: adora a Deus. Agora tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Você percebe que em Apocalipse 14, a Bíblia não fala assim, adora a Deus, adora a Jesus. Ela fala, adorem o Criador. Sabe por que João está fazendo essa diferença? Porque se só tivesse dito assim, ó, adorem a Jesus, por exemplo, nós poderíamos ser enganados e acabar adorando o falso Cristo, imaginando que estávamos adorando a Jesus Cristo. Se dissesse assim, ó, adore a Deus, nós podíamos estar de repente adorando o dragão que se disfarça, em vez de adorar a Deus de verdade. Agora, quando a Bíblia fala assim, ó, adora o Criador, aí não tem como. Adora aquele que criou. É esse que você tem que adorar. O que eu percebo é o seguinte: há uma conexão muito íntima entre adoração e criação. Guarda isso no seu coração que a gente vai usar daqui a alguns minutos. Você deve adorar aquele que criou. Depois que você guarda isso no seu coração, que é o seu Criador que precisa ser adorado, há uma outra coisa que me chama muita atenção quando eu falo sobre adoração. É que na Bíblia, a adoração está sempre junto com a obediência. Eu digo mais, adoração e obediência, no ponto de vista bíblico, são duas faces da mesma moeda. É cara e coroa, só que é adoração e obediência. Não tem como você ter uma sem ter a outra. Você adora obedecendo e obedece adorando. Você acha que eu estou forçando a barra? Eu separei alguns textos para você ver essa ligação na Bíblia. Tem muito mais, eu separei só alguns. Deuteronômio 10, 12 diz assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você? Senão que tema o Senhor seu Deus, adore, que ande em todos os seus caminhos, obedeça. Mateus 15, 9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha o que Deus está dizendo, Jesus está falando. Não adianta você me adorar se não segue os meus ensinamentos, se não me obedece. Isso é em vão. Continua, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é todo aquele que pensa me adorar que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, aquele que obedece. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E 1 João 2, 4 aí é forte demais. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Quero que você perceba o seguinte: ao longo de toda a Bíblia, fica bem claro que adoração e obediência precisam andar juntos. Jesus chega a dizer que adoração sem obediência é uma adoração em vão, não serve para nada, não tem efeito, e acabam correndo um sério risco de, no final das contas, ficar de fora do reino dos céus. Porque a Bíblia fala assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vamos construindo junto aqui, ó, para quando a gente começar a ler o Apocalipse, você ter um background, um plano de fundo aqui. Você já viu que a grande batalha é em torno da adoração. Que você deve adorar aquele que criou. E que adoração e obediência andam juntos.
você deve obedecer o teu Criador. Obediência tem a ver com criação. Agora, outra coisa que eu quero conversar com você, e a gente vai chegar junto nessa ideia, nessa conclusão, é o seguinte. A Bíblia fala muita coisa sobre adoração e sobre obediência. Agora, quando você pensa em algo para obedecer, qual é a parte da Bíblia que mais te chama atenção, que primeiro vem à sua mente? Quando você pensa, eu preciso obedecer a Deus. Então você precisa obedecer o quê? O que ele fala que tem a ver com obediência? Eu vou lhe dar uma dica. São os mandamentos. Diversas vezes a Bíblia fala assim, olha, tema a Deus, adore a Deus, mas obedeça os seus mandamentos. Aqui está claro, aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E sabe que a Bíblia apresenta uma coleção de mandamentos, em especial os 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Seguindo o princípio que nós estamos vendo aqui, que obediência e adoração andam sempre juntos, seria muito importante que você conhecesse esses mandamentos. A Bíblia apresenta 10 mandamentos no capítulo 20 de Êxodo, que foram escritas em 2 tábuas de pedra, pelo dedo do próprio Deus. A primeira tábua de pedra tinha 4 mandamentos. A segunda, obviamente, 6. Na primeira tábua de pedra, os mandamentos têm a ver com o teu relacionamento com Deus. E na segunda tábua de pedra, a relação é que você tem em relação àqueles que estão ao seu redor, os seus semelhantes, outros homens. E eu não vou citar aqui todos de cabeça, mas você pode conferir na sua Bíblia, em Êxodo 20. Mas como o assunto aqui é se você vai adorar a Deus ou a besta, a segunda tábua é importantíssima, mas por causa do tempo eu vou me concentrar na primeira tábua, porque é essa que tem a ver com adoração a Deus. Você conhece os 10 mandamentos? Ou pelo menos os 4 primeiros, para a nossa conversa aqui? Vamos matar aqui a nossa curiosidade, ou vamos aguçar a memória. Primeiro mandamento diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Deus é claro, olha, não há outro Deus, sou só eu. Não há ninguém como eu sou único. Aliás, um dos nomes que exaltam a Deus é uma das alcunhas, um dos nomes que Jesus carrega, que é Miguel, aquele que é como Deus, porque não tem ninguém como ele é o único. Então, não tem outros deuses diante dele. Segundo mandamento diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura. Não adore, não se prostre diante dela. Nenhuma semelhança do que há no céu ou na terra. Não faça isso, porque eu sou Deus. Não crie um Deus pequeno. Não diminua Deus como obra de tuas mãos, porque ao contrário, é nós que somos obras da mão dele. O terceiro mandamento diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não vai ter por inocente quem fizer isso. O que Deus está falando é o seguinte, o nome dele é coisa séria. Não deve ser posto em vergonha, não deve ser tratado como coisa comum. Não confunda o que é sagrado com o que é ordinário, com o que é comum. Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento diz assim, ó, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor criou tudo que nós temos, mas no 7º ele descansou. Essa é a primeira tábua. E agora eu vou lhe mostrar algo que talvez seja a primeira vez que você vai se deparar com isso. Mas se você está acompanhando a gente desde lá de sábado, já viu sábado à tarde, domingo, segunda, terça, quarta, ontem, você já viu que é o seguinte, que nesse processo de levantar falsos cristos e falsos profetas, Satanás e os agentes do mal, eles imitam em tudo a Deus, já viu? Eles têm um falso Cristo, um falso profeta, eles fazem milagre, eles fazem sinais. Você viu ontem que eles imitam, que tem 3 mensagens angélicas, ele tem 3 espíritos do mundo semelhantes a rãs. Ele está sempre imitando, sempre imitando. Se tem um ministro de justiça, ele faz os seus ministros também parecerem de justiça. Agora, vamos pensar junto. Nós vimos que o centro da batalha é a adoração. E se adoração e obediência andam juntos, e a expressão máxima de obediência e adoração são os 10 mandamentos, e Satanás quer ser adorado, você acha que ele não ia tentar fazer uma versão dele dos 10 mandamentos? Pois eu vou lhe dizer que ele teve essa audácia. Pensa num bicho abusado, é o capeta. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele perde os limites do bom senso, e a Bíblia fala que ele tentou fazer uma cópia, uma paródia dos 10 mandamentos, lá na profecia. Lá em Apocalipse 13. E agora eu quero lhe convidar. Se você não está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Ah, pastor, mas ela não está aqui, eu não sei onde é que ela está. Pega um papel e uma caneta e anota os textos, para você conferir depois. Porque isso é impressionante. Olha só o que eu vou lhe dizer. Lembra os 3 primeiros mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora, olha o que a besta está fazendo em Apocalipse 13. No verso 4, acontece o seguinte. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. Quando se adora a besta, você acaba adorando o dragão.
E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear com ela? Olha o que o verso 4 está dizendo. O primeiro mandamento diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim, não tem ninguém como eu. Agora, a besta diz assim, não, você me adora, pode me adorar, porque não tem ninguém como a besta. Olha que absurdo. Está fazendo uma cópia barata e uma paródia muito mal feita do primeiro mandamento. Está pedindo adoração como se fosse Deus. Dizendo que não há ninguém como ela. Não tem ninguém como Deus. E olha como continua. Segundo mandamento, você lembra? Não farás para ti imagem de escultura. Agora, no verso 14 de Apocalipse 13, olha o que está acontecendo. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, nós estamos conversando de sinais e maravilhas, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes, presta atenção, que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Olha que absurdo. Nos 10 mandamentos, Deus fala assim, ó, não faça imagem, não adore imagens. Agora, em Apocalipse 13, verso 14, a besta está ordenando, faz uma imagem. Está percebendo que é o contrário? Ela está rebatendo um a um dos mandamentos de Deus. Terceiro mandamento diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não brinca com o nome dele. O nome dele é sério, é coisa santa. Não brinca com isso. Não brinca com o nome. Agora você vai no verso 6 de Apocalipse 13, olha o que a besta está fazendo. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, e presta atenção, e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Ela está brincando com aquilo que Deus disse para não brincar. Diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui ela está amaldiçoando o nome de Deus. Você percebe que para cada um dos mandamentos, Satanás, o dragão, a besta do mar e a besta da terra, o falso Cristo e o falso profeta, eles têm um contraponto. Bom, um a um nós estamos vendo. Agora o quarto, lembra qual era? Lembra-te do dia do sábado. Esse a gente vai deixar para o final, ok? Porque aí eu vou construir junto com você um pensamento. Mas antes, eu quero botar o dedo na ferida e nós vamos ver o texto que fala especificamente sobre a marca da besta. Agora que você já tem um pano de fundo, que você já está enxergando o que está acontecendo, como que essa estratégia de engano está se construindo, eu quero, junto com você, abrir a Bíblia no texto mais claro, no texto que apresenta a marca da besta. E está em Apocalipse, capítulo 13, como o estudo de hoje, mas nos versos 16 a 18. Mas antes, eu quero que você perceba o seguinte. Lembra que eu falei para você que Apocalipse ele é apresentado num cenário onde o livro de Daniel começa a ser estudado? Você sabia que o profeta Daniel, na profecia de Daniel, aquela lá que mostrava o tempo do fim, lá ele já dizia, olha, vão tentar mexer na lei. Olha só, Daniel 7,25 diz assim, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, presta atenção, e tentará mudar os tempos e as leis. Ele vai tentar confundir. 8,12, ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Daniel está falando, olha, esse poder, quando tomar conta, quando tiver poder para isso, vai tentar mudar os tempos da lei, vai tentar jogar a verdade por terra. E agora Apocalipse está dizendo, olha, isso está acontecendo. Ele está parodiando, ele está falsificando os mandamentos. E agora vem o texto, como eu falei, texto-chave, Apocalipse 13, versos 16 a 18, diz o seguinte, falando da besta. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Agora perceba, nesse texto, apresenta claramente uma estratégia do mal. Fala de uma marca que é dada na testa, na fronte ou na mão, que impede compra e venda, é um decreto, você percebe? Está envolvendo um decreto, e que isso é baseado, é promulgado, é incentivado, é promovido por um homem que pode ser identificado pelo número 666. Agora eu lhe pergunto, eu já disse para você que não é o código de barra, que não é um chip e que não é a vacina, ok? Por quê? Porque o profeta descreve o que ele não conhece com base naquilo que ele já conhece. E ele tira as expressões, ele descreve com base naquilo que a Bíblia já apresenta, que é a Bíblia que é a sua intérprete. Agora eu lhe pergunto, vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos ontem. Ontem nós começamos a conversar um pouquinho sobre as pragas, lembra? Falamos onde que já tinha uma coisa parecida.
com a seca do rio Eufrates, com as pragas, com a libertação. Agora, eu pergunto, será que na Bíblia que João tinha, será que tem alguma história, algum momento, alguma situação onde aparece o assunto da adoração, porque esse é o assunto da conversa, o assunto da adoração, um decreto que envolve vida ou morte e o número 666? Será que isso acontece em algum lugar? Porque é isso que João está falando, que nos últimos tempos, nos últimos dias antes da volta de Jesus, lembra que esse assunto é para os tempos do fim, é para agora, para a nossa geração, está acabando. Nos últimos tempos vai ter uma lei, um decreto, uma imposição que envolve vida ou morte, que envolve adoração e que tem o número 666. E ele ainda fala assim, ó, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule, ou seja, vamos pensar um pouquinho, será que tem? Algumas pessoas são tentadas a fazer esse cálculo de um jeito um pouco curioso. Elas pegam algumas palavras e tentam encaixar para cada número uma letra. Essa teoria é chamada de gemátria. Aí pode ser o número romano, alguns usam as letras do alfabeto hebraico, e aí tentam encaixar ali, e se o nome casa, então é isso. Bom, até eu respeito quem usa essa técnica, mas eu quero lhe dizer que isso não faz muito sentido. Por quê? Porque pessoas têm nomes diferentes que podem acabar casando com esse número aqui. E a profecia não pode ser tão etérea assim, tem que ser um pouco mais precisa. Então eu volto a lhe perguntar, na Bíblia, que é ela que tem que se interpretar, não é a matemática, é ela que tem que se interpretar. Na Bíblia, tem uma história assim? Pois eu vou lhe dizer que tem. Tem uma história que envolve adoração, um decreto de morte e o número 666. E para isso, eu vou convidar você a vir junto comigo numa viagem lá para o livro, adivinha qual livro? Daniel. Isso mesmo. Até quando é profecia, o assunto está em Daniel. Daniel, no capítulo 3, acontece uma história que envolve todos esses detalhes. Vamos juntos. Daniel, capítulo 3, o verso 1 e o verso 6. Você pode ler depois do 1 ao 6. Eu só encurtei por causa do tempo. O verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Deixa eu lhe contar o que está acontecendo aqui. No capítulo 2 de Daniel, esse mesmo rei Nabucodonosor ele tem um sonho. Ele não consegue se lembrar do sonho quando acorda, ele chama os seus magos, seus encantadores, e eles dizem, olha, a gente até pode interpretar se tu nos disser o sonho, mas adivinhar o sonho não tem como. E ele percebe que ele estava sendo enganado, e ele diz assim, então é o seguinte, vai morrer todo mundo se vocês não disserem o que eu sonhei. E aí, Deus mostra para Daniel, profeta, qual foi o sonho que Nabucodonosor teve, inclusive a interpretação. E Daniel foi bem claro, olha, não sou eu não. É que há um Deus no céu que revela mistérios. E o teu sonho foi o seguinte, aí Daniel contou. Você sonhou com uma grande estátua, com cabeça de ouro, com peitos e braços de prata, com ventre, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. Depois uma pedra foi lançada, não por homens, que atinge o pé da estátua, destrói a estátua inteira e acaba crescendo num grande monte. E ele continuou, e tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro, um grande reino, mas vai passar. Depois te virá um outro reino, que é inferior ao teu, e assim por diante até o final da história. E a pedra é a volta de Jesus, que acaba com os reinos desse mundo. Agora, quando Nabucodonosor ouve isso, ele fica impressionado, porque era exatamente isso que ele tinha sonhado. E ele achou incrível. E ele tomou duas atitudes. A primeira, ele começou a ter Daniel como seu braço direito. Ele passou a ser o conselheiro do rei. Segunda atitude, ele disse que o Deus de Daniel deveria ser reconhecido. Só que aí aqueles outros magos, aqueles outros conselheiros, adivinhos, eles ficaram, não, esse estrangeiro aí veio aqui e está pegando o nosso assado, aí não. Eles armaram uma estratégia para sabotar Daniel e aquelas pessoas que eram fiéis a Deus. E o que eles fizeram é o seguinte, olha, rei, faz um decreto para as pessoas só orarem para ti. Por quê? Porque ele sabia que Daniel, e não só Daniel, os amigos de Daniel, as pessoas que eram fiéis a Deus, não adoravam um ser humano, não adoravam uma imagem, adoravam somente a Deus. Isso envolve oração, envolve intercessão. É só Deus que pode agir por nós. E eles fazem uma lei assim, e se alguém não adorar a estátua, não se dobrar na estátua que tem a tua imagem, o Senhor manda matar. E Nabucodonosor pensou, está aí, gostei dessa ideia. E ele pegou e fez uma imagem enorme, a imagem dele. Depois você vai ver no verso 2, no verso 5, eu pulei por causa do tempo, mas fica bem claro que era a imagem dele que estava ali. Aliás, depois eu vou mostrar um verso que deixa isso bem claro.
e diz o seguinte, olha, quando tocarem as trombetas, todo mundo tem que ajoelhar. A Bíblia não comenta onde Daniel estava nesse caso, nesse momento, mas fala de 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se ajoelharam. Tocaram a trombeta lá e eles, não vamos se ajoelhar. Quando isso aconteceu, aqueles inimigos de Deus e do seu povo, que haviam criado essa estratégia, eles foram fazer uma fofoca para o rei. Ah, tá vendo? Aqueles lá não estão se dobrando os joelhos, tem que matar. Só que quando eles fazem isso, eles dão uma dica para você entender esse texto. Olha só, Daniel 3,12 diz o seguinte, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, lembra que eu falei que era a imagem dele, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Quero que você olhe para mim e preste atenção aqui. Ó. Eles falaram assim, ó, não fizeram caso de ti, aí tudo bem, porque era a imagem dele que estava lá. Mas eles também disseram assim, ó, e aos teus deuses eles não servem. Eu pergunto, se era a imagem de Nabucodonosor, da onde eles estavam tirando que não estavam obedecendo aos deuses de Nabucodonosor? Como é que não se ajoelhar diante da estátua deixava claro que eles não obedeciam aos deuses, não adoravam aos deuses de Nabucodonosor? Aí eu vou lhe explicar. E aí você vai começar a ver aqui. Até aqui o que nós temos? O assunto é adoração, há um decreto de vida ou morte. Só que no verso 1 há uma dica sobre onde entram os deuses e o número 666. Olha o tamanho da estátua. Ele fala assim, ó, que a estátua tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Por que será que foi justamente com essa medida que a estátua foi construída? Aqui você já está vendo 2 números, né? O 66 está aqui, na estátua, mas é 666. Mas pergunto, por que tinha que ser 60 de altura e 6 de largura? Com tanto tamanho bom de estátua, né? Por que tinha que ser exatamente assim? Tinha um motivo para isso. É pela maneira como os babilônios tinham as suas crenças. Entre as várias crenças e aprendizagens que nós temos de Babilônia, há uma muito curiosa. Nós herdamos deles o método de separar as coisas em grupos de 60. Sabe que o nosso jeito de contar as coisas é o método decimal, vai de 10 em 10. Então é 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, de 10 em 10. Decimal. Agora, os babilônicos, eles contavam de 60 em 60. E muita coisa a gente herdou deles. Por exemplo, o minuto tem 60 segundos. Um círculo tem 360 graus, 6 partes de 60 graus. A hora tem 60 minutos. Eu podia continuar aqui, mas acho que já entendeu. É dividir as coisas de 60 em 60. Agora, por que era de 60 em 60? Por que eles não faziam de 50 em 50, por exemplo? Aqui é que vai um detalhe. Por causa da crença que eles tinham, da fé, da religião deles. O que eles acreditavam era o seguinte, é que todos os deuses, eles eram classificados por um número. O menor dos deuses, o mais fraco, o mais distante do poder, ele recebia o número 6. 6, o menor deles. O maior deles, que mais tarde ficou conhecido como Marduk, recebia o número 60. O menor é o 6, o maior é o 60. Olha o que está acontecendo nessa imagem aqui. É 6 de largura, 60 de altura, ou seja, do menor até o maior dos deuses da Babilônia está presente nessa estátua. Agora um detalhe curioso. O menor era 6, o maior era 60. Agora você sabe que número que dava quando somava todos os deuses de Babilônia? Do menor ao maior? O número 600. 600 do todo, 66. Os 3 números. Você fala, pastor, será que é isso mesmo? Bom, deixa eu lhe dizer um outro dado curioso. Eles tinham uma tabela de deuses, que eram em 6 colunas, cada deus com o seu número. E sabe que parecia até um cubo mágico, porque se você somasse todos os números de cada linha, embaixo dava sempre o número 111, sabia? A soma dos deuses de cada linha. Só que como eram 6 linhas, que número que dá? 6 vezes 111? 111, 111, 111, 111, 111, 666. Daniel está dizendo, João fala assim, olha, calcula, pensa comigo, mas você já viu esse número antes. Você já viu uma coisa que envolve adoração, que tem um decreto de morte e que gira em torno do número 666. Daniel está citando, João está citando a história de Daniel, capítulo 3. Em outras palavras, o que João está falando é o seguinte, olha, nos últimos dias antes da volta de Jesus, aquilo que aconteceu lá no campo de Dura, lá em Daniel 3, vai se repetir. Todos os movimentos religiosos, do menor ao maior, vão se unir em torno de um homem.
Lembra que era a figura de um homem. E em torno da figura desse homem, desse poder, vai ser feito um decreto que exige adoração. Você não vai poder fazer mais nada se não adorar. Nem comprar, nem vender, é um decreto de morte. Aquilo que aconteceu lá no campo de Dura, lá com o povo de Deus, vai se repetir antes da volta de Jesus. E agora eu vou começar a tocar nos assuntos bem delicados. O que João está dizendo é o seguinte, que antes da volta de Jesus, todos os movimentos religiosos, independente da crença, do menor ao maior, vão se unir na figura de um líder religioso. Você pode pensar, pastor, mas isso é impossível. Olha como as pessoas têm crenças diferentes, nunca vão se unir. Pois eu vou dizer uma coisa bem clara aqui. Eu estou achando uma droga esse período de pandemia, e é uma praga, uma desgraça a tal da Covid-19. Mas tem uma coisa que o coronavírus me ensinou de positivo. Que para o mundo se unir, para pessoas diferentes se reunirem em torno da mesma opinião e cumprirem a profecia, basta um estalar de dedos. E daqui a pouco está todo mundo pegando para o mesmo lado, todo mundo seguindo a mesma coisa, porque vai ser melhor. Olha aí. João disse que vai se repetir a cena do campo de Dura. Mas tem um outro detalhe que eu deixei para o final, que aí eu quero voltar ao texto de Apocalipse com você. Mas já entendeu de onde vem o número 666? Já entendeu essa parte da marca? Você já entendeu que a marca da besta envolve a adoração de um engano, de uma contrafação que une todos os movimentos religiosos em torno de um homem e que vai acontecer antes da volta de Jesus? Agora, quando você volta para o livro de Apocalipse, eu quero ler de novo com você o texto, porque nós já vimos o que é o número, nós já vimos o que é o decreto, nós já vimos aqui que envolve adoração, mas tem um detalhe que eu deixei para o final de propósito, que a Bíblia fala assim, ó, também obrigou todos, um decreto, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, agora presta atenção, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Olha aqui, volta para mim. Essa é a parte final. João está dizendo o seguinte, vou até botar aqui, do ladinho, que a marca da besta, ela envolve adoração, ela envolve um decreto de vida ou morte, ela envolve um engano, uma falsidade do inimigo em torno de um homem, mas também envolve uma marca que é dada na mão ou na testa. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já entendeu como é que a gente entende a profecia, né? É a Bíblia que tem que explicar o que é esse negócio dessa marca. Não é o jornal, não é a internet, não é a minha opinião, não é a minha realidade. Quem explica o que é isso é a Bíblia. E agora eu quero fazer a mesma pergunta que eu lhe fiz antes. Será que tem alguma porção da própria Bíblia que João conhecia que fale sobre adoração, sobre prioridade, e que fale também sobre um sinal para você colocar na mão ou na testa? Adoração e marca na mão ou na testa. Será que tem alguma coisa assim? Pois essa eu vou lhe dizer com tranquilidade que sim. Lá no Antigo Testamento tem uma porção da Bíblia que escancara o que está acontecendo aqui. Que deixa bem claro que marca é essa que envolve adoração e você deve colocar na testa ou na mão. E lembra, se Satanás está imitando Deus, está fazendo essa paródia, essa falsidade com uma marca, é porque Deus também tem a sua marca, para colocar na testa ou na mão, isso é óbvio. E eu vou lhe mostrar qual é a marca de Deus. E com a marca de Deus vai ficar claro qual é a marca do inimigo. É bem simples. Qual é a marca de Deus? Vai lhe mostrar qual é a marca da besta. E eu vou lhe mostrar a marca de Deus, levando você a ler na Bíblia um trecho que fala sobre adoração e um selo, uma marca, para colocar na mão, desculpa, ou na testa. Venha junto comigo para o livro de Deuteronômio. Esse talvez seja o texto mais forte da Bíblia sobre a adoração. Quando um judeu pensava em adoração, era nesse texto que ele pensava. Eu digo mais, até hoje, os judeus são incentivados a decorarem esse texto, porque ali está o centro do que é a verdadeira adoração. Deuteronômio, capítulo 4, do verso 4 a 8. Olha o que a Bíblia diz. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Agora presta bem atenção aqui. Amarre-as como um sinal na mão e na testa. Uau! Você está vendo o que Deus está mandando fazer aqui? Amarrar na mão e na testa. Atar, prender na mão e na testa. Naquilo que eu faço e naquilo que eu penso. Tem que ficar claro, tem que ficar impregnado dessas palavras. Que palavras? O Senhor, seu Deus, é o único Senhor. O termo é Echad, único. Não tem outro. Deus está dizendo, Israel, você tem que entender o seguinte, você vai começar uma jornada agora, e Deus tinha libertado o povo do Egito, e agora eles estavam passando por Canaã para tomar a terra deles, e eles iam entrar em contato com outras culturas, com outras filosofias, com outras religiões, e Deus está dizendo assim, olha, vocês vão ver muita coisa aqui. Mas antes de começar esse processo, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu sou o único. Vocês vão conhecer outras pessoas que vão dizer que Baal é Deus. Mas Baal não é Deus, eu sou o único. Vocês vão conhecer outras pessoas que vão dizer que Moloque é Deus. Que Marduk é Deus. Mas não se iludam. Eu sou o único. O que você precisa entender para me adorar é saber que não tem outro, que é só eu. E isso você tem que repetir o tempo todo. Quando você acorda, quando você levanta, quando você deita, é só eu. Você vai falar isso para o teu filho o tempo todo. Todos os dias. Você vai colocar isso na cabeça do teu filho, que eu sou o único, que só o Senhor é Deus, que não tem outro. Porque com o passar do tempo, pode ser que outras coisas se apresentem e você fique em dúvida, oh, será que esse negócio aqui não é Deus? Será que eu não posso guiar minha vida por isso? Será que isso aqui não é mais importante? Não! Todo o resto é secundário, eu sou o único. Você quer saber o que é adoração? É me reconhecer como o único Deus da sua vida. Você prende isso nas tuas atitudes e nos teus pensamentos. Ata na tua mão e na tua fronte, na tua testa. Esse é o selo de Deus. O selo de Deus é deixar claro naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, que Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor da minha vida. Essa é a marca dele. E é essa marca que eu quero para a minha vida. Agora, presta atenção. Se a marca da besta é um engano, o que é isso? É através das tuas atitudes ou através daquilo que você pensa, das tuas ideologias, das tuas filosofias. Você colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. E vou lhe dizer, a nossa sociedade, ela tem se tornado especialista nisso. Às vezes, nós colocamos o dinheiro como se fosse o nosso Deus. Baseamos toda a nossa vida no dinheiro. Mais lucro, mais conforto. Às vezes arriscamos tudo, arriscamos saúde, arriscamos família, arriscamos princípios para ter dinheiro. Ele acaba sendo o nosso Deus. A marca da besta está se apresentando. O Senhor já não é mais o único. Às vezes, é um relacionamento que é tão importante para a gente, que às vezes a gente abre mão do Senhor nas nossas atitudes. E aí o Senhor não é mais o único. A marca da besta está se colocando, está se apresentando. Às vezes, não é dinheiro nem um relacionamento, às vezes é uma ideologia. Uma orientação, e agora você tocar em umas feridas, uma orientação política, uma orientação, às vezes é a ciência. E eu não estou condenando a ciência. A ciência demonstra e é apresentada por um Deus que é o Criador. Agora tem gente que pensa que a ciência, ela vai, e a razão, melhor dizendo, vamos mudar a frase aqui, a razão é o que tem de mais importante. Não, não é. Não é. O meu único Deus não é a ciência, não é a razão, não é a minha opinião, não é aquilo que eu consigo demonstrar. É o Senhor. E agora? Bom, agora eu quero fazer um flashback, um déjà vu com você e voltar lá para aquele texto que eu falei que eu ia deixar para o final, lembra? Nós vimos a contrafação do primeiro mandamento, Deus dizendo assim, ó, não tem outros deuses diante de mim. E a besta, não, me adore, ninguém é como eu.
Deus fala assim, ó, não faça imagem de escultura, e a besta, não, faça uma imagem para adorar. Terceiro mandamento, olha, não tomem o nome do Senhor Deus em vão, e a besta amaldiçoando o nome de Deus. Agora tinha um quarto mandamento, lembra? Eu também falei para você no início o seguinte, que adoração e obediência sempre andaram juntos. E que no convite de Deus para você adorar a Ele, em Apocalipse 14, verso 7, Ele pede que você adore o Criador. Como é que você identifica quem que é o Criador? Como é que você identifica quem é Deus, melhor dizendo? Ele é aquele que é Criador. Satanás pode imitar muita coisa. Pode imitar milagre, pode imitar discurso, pode imitar aparência. Agora, Criador só tem um. É esse único que é o seu Deus, ali em Deuteronômio. Como é que você vai saber esse negócio? E o que isso tem a ver com a Bíblia? E com a adoração? E com os mandamentos? Bom, eu quero lembrar você que o quarto mandamento diz assim, ó. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º ele descansou. Você está entendendo? Você está compreendendo que existe um mandamento onde a verdade de que Deus é o Criador fica escancarado? Que isso que Satanás não consegue imitar fica evidente? E agora o que tem a ver com o sinal? Porque o sinal é, o Senhor teu Deus é o único. Pois eu vou lhe dizer. A observância do sábado é um jeito de ficar bem claro através das tuas atitudes, sinal na mão, e através dos teus pensamentos, quem é o verdadeiro Deus da tua vida. Se o Senhor é o único ou não. Porque eu vou dizer, com todas as letras. Se o Senhor não for o único, então você parar no sábado, por exemplo, de trabalhar, vai atrapalhar o seu ganho financeiro. Talvez você tenha dificuldade de comprar e vender, porque como é que você vai ganhar recursos para comprar e vender? Como é que vai ganhar dinheiro? Agora, quando você para no sábado, você diz assim, ó, dinheiro não é meu Deus. Meu Deus é único. É só o Senhor. É só o Criador. Eu abro mão do Deus mamon, o Deus dinheiro, o Deus que governa muito das paixões desse mundo. Eu abro mão disso aqui. Eu não quero isso. Eu quero Ele. Só Ele. É só a marca dEle que me interessa. Quando você observa o sábado, quem sabe indo contra as tuas preferências, você está dizendo assim, ó, eu não sou Deus. Eu não vou me adorar. Eu abro mão das minhas manias, das minhas preferências, do meu conforto, porque eu não sou Deus. O Senhor é o meu único Deus. Ele é o meu Criador, não eu. Agora você entende quando Jesus fala de maneira forte, olha, quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não entendeu ainda. Porque às vezes nós não temos coragem de abrir mão de amigos, de família, da opinião dos outros. Nós não temos coragem de encarar a pressão de uma sala de aula. Porque, e agora? Eu vou começar a guardar o sábado, vou perder a faculdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. E eu fico tranquilo nisso, eu fiz a minha graduação, mas, por favor, graduação não é Deus. Ele é o único Senhor. Eu sou apaixonado pela minha família, inclusive um abração para minha mãe, eu vi que ela está me assistindo. Mãe, um beijo, eu te amo. Minha mãe está passando um perrengue de saúde, mas eu te amo, mãe. Quero dizer que você é muito importante para mim. Só que você não é Deus, não é uma deusa. Ele é o único. Eu te agradeço porque foi você que me ensinou isso, que Ele é único. Vocês veem de vez em quando, amanhã ela vai estar aqui cantando, a Dani junto comigo, eu sou apaixonado pela minha esposa, pelos meus filhos. Só que eles não são Deus. Davi e a Lara talvez sejam as coisas mais preciosas que eu tenho na terra. Mas não são Deus. O Senhor é o único Senhor. Você entendeu o que é o selo de Deus, a marca de Deus? É deixar claro para quem quiser ver, para quem eu entrar em contato, através das minhas atitudes, daquilo que for marcado, impregnado na minha mão, e através daquilo que eu penso, daquilo que eu manifesto, que na minha vida, só o Senhor é Deus e não há outro. Eu quero a marca dEle.
e abro mão de todo o resto por causa dele. E agora eu quero terminar lhe lançando um desafio. Qual é a marca que você pretende receber? Quem é o Deus de sua vida? Você aceita fazer dele o único Senhor, o único Deus? Você entende que não há outro? Que é Ele que é o teu Criador? Ele que é o teu mantenedor? É Ele que faz a diferença na tua história? Você aceita? Se você aceita, eu quero lhe dizer o óbvio. Obedeça. Porque obediência e adoração sempre andam juntos. Através daquilo que você faz, através daquilo que você fala, do que você pense, deixa claro que Deus é o único. E se você quiser fazer um passo de fé e declarar para todo mundo, dizendo, olha, eu aceito isso, eu quero dar a oportunidade de registrar sua decisão no nosso site, minhadecisão.com.br. Ele vai estar bem claro. Você pode aceitar a Deus como seu Senhor, continuar estudando a Bíblia, e pode também tomar a decisão de ser batizado. Por que nós somos batizados? Porque é uma maneira pública de dizer que Ele é o nosso Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Não porque a água é mística, mas porque é mais uma demonstração de que a nossa vida, a nossa fé, tudo que temos e somos, está nele. Nós somos dele. Se você aceita, se você quer tomar essa decisão na sua vida, acesse o site. Mande um recado no WhatsApp. Esse é o momento de decisão. O assunto é sério, mas eu desafio você a fazer de Deus o único Senhor da sua vida. Você pode pensar, pastor, mas vai me faltar coisa. Se eu começar a guardar o sábado agora, eu vou ficar apertado. Nós estamos numa pandemia, pastor. Eu não posso abrir mão de nada. Eu quero terminar o nosso encontro hoje citando um texto que eu gosto muito. O livro de Isaías, o profeta diz o seguinte, olha, Deus está me mostrando que se você tiver coragem de observar o sábado, de abrir mão da tua própria opinião, dos teus próprios recursos, se você entendeu que não é você que se dá o sustento, que é Ele, se você tiver coragem de entregar a sua vida e a sua dependência nas mãos de um Deus que é todo-poderoso, Ele vai te sustentar com a herança de Jacó. E isso é uma coisa fantástica. A herança de Jacó é uma coisa extraordinária, porque, você sabe, Abraão e Isaac eram riquíssimos, só que Jacó não era o filho primogênito. Ele só recebeu a herança porque a boca do Senhor o disse. É Deus que digo, eu cuido. Davi viu isso em vida, ele disse, olha, eu fui moço, agora sou velho, mas o justo não mendiga o pão. Deus cuida. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Nós vivemos numa sociedade que faz de tudo para lhe enganar. Você viu que Satanás opera milagres e sinais. Os poderes religiosos fazem de tudo para deturpar a verdade bíblica. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor vai lhe amparar. Para aqueles que fazem dele o único Senhor, Ele garante a certeza de que Ele é Emanuel, Deus conosco, em toda e qualquer situação. Eu convido você a fazer esse trato com Deus, a tomar essa decisão, e junto comigo nesse momento, orar, selando esse trato com um Deus que vai com certeza cuidar de você e de mim também.